É com muito gosto que damos início a mais uma sessão de estudos globais, um seminário internacional de estudos globais, e hoje é com muito gosto também que recebemos aqui este painel tão bem composto por um orador e depois 2 comentadores respectivos que tenho a certeza que abrilhantarão aqui esta sessão e trarão trabalho relevante na área que vão apresentar, quer quem vai expor, quer depois quem vai comentar. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Celso Carminati, que irá apresentar o nosso orador de hoje. Muito obrigada, professor. Está bem. Muito obrigado, professora Suzana. Agradecer aí ao professor Zé Eduardo Franco pelo convite, por esta conferência neste momento e nesta tarde aqui em Lisboa e no Centro de Estudos Globais. Agradecer à professora doutora Ruth, que está também no encargo comigo para conversarmos um pouco a respeito do tema a ser apresentado e abordado pelo professor Juarez. E o apresento, então, agora brevemente. O professor Juarez da Silva Thyssen é doutor em educação, tem 2 doutorados, um em Cuba e outro no Brasil, e o de Cuba também validado no Brasil, e tem pesquisas em diversos temas, e temas importantes na área da educação, na área do currículo, a internacionalização da educação, o ensino médio, né, ou o ensino secundário, educação integral, um dos temas bastante importantes discutidos também no Brasil. Fiz pós-doutorado também aqui em Portugal, na Universidade do Minho, na Universidade de Braga, e é professor aposentado recentemente da Universidade Federal de Santa Catarina, onde também me formei, e professor, além de colaborador, que os aposentados colaboram nas universidades aonde estiveram como efetivos, como professor efetivo de uma outra universidade, que é a Universidade do Planalto Catarinense, no estado de Santa Catarina. Então, é uma honra e é um prazer, professor Juarez, tê-lo aqui e podermos ouvi-lo e dialogarmos também sobre esse importante tema, tão importante e um tema tão candente, né, do ponto de vista das implicações e dos desdobramentos em torno daquilo que é a educação em nível mundial. Então, obrigado e passo-lhe a palavra. Muitíssimo obrigado, uma boa tarde a todas e todos, uma alegria enorme poder estar com vocês nesse momento importante da nossa formação humana e formação no campo da educação. Agradecer especialmente ao professor José Eduardo Franco, que coordena essa atividade junto aos estudos globais, e também ao professor Dr. Celso Carminati, que intermediou também a possibilidade de eu estar aqui neste momento, nesta discussão, nessa conferência. Obrigado, professor Celso, pela gentileza da intermediação do convite. Professora doutora Ruth, também muitíssimo obrigado pela sua presença, sua colaboração aqui também conosco nesse debate. E aos presentes também, né, que compartilham conosco essa discussão. Bom, eu começaria dizendo, então, que a minha apresentação tem como título Escolas Internacionais e suas implicações nos currículos de sistemas públicos de educação. Esta aproximação com esse tema, com esse recorte, decorre, portanto, especialmente de um estágio pós-doutoral, como disse o professor Dr. Celso, que realizei aqui em Portugal entre 2017 e 2018, com o professor José Augusto Pacheco, da Universidade do Minho, em que tomamos este recorte para o debate e para o aprofundamento e produção acadêmica e científica, por conta da minha relação também com os estudos curriculares no Brasil. Há em torno de 20 anos que eu tenho me dedicado ao tema do currículo e, sobretudo, o currículo da educação básica, né? E por que, então,
esse recorte, né, no pós-doutoramento. Primeiro, porque envolve o campo do currículo, obviamente, e segundo, porque nesse período do pós-doutoramento aqui em Portugal, nós estávamos no Brasil num denso debate sobre a construção de textos estruturantes, de políticas estruturantes para a educação brasileira, especialmente dois documentos importantes. O texto da base, da chamada Base Nacional Comum Curricular, que é a nossa diretriz curricular para o país, e, ao mesmo tempo, e um pouco na sequência, aquilo que nós chamamos de reforma do ensino secundário. No Brasil tem a terminologia reforma do ensino médio, né? E o debate tanto da produção das diretrizes curriculares da educação básica quanto a reforma do ensino médio, ela envolveu uma discussão que trouxe também no seu bojo, no seu contexto, debate sobre o alinhamento da educação básica brasileira com outros contextos internacionais. Eu acabei esquecendo meu livro, que queria mostrar agora, mas depois posso fazer essa observação. E desta discussão, então, houve a produção de alguns textos, né, por conta desse aprofundamento do debate, tentando entender como lógicas da internacionalização da educação superior estavam ocupando os territórios da educação básica, uma vez que no Brasil essa aproximação com contextos internacionais na definição das diretrizes curriculares nacionais ficou bastante evidente. Inclusive, várias pesquisas no nível de mestrado e doutorado envolvendo diretrizes curriculares nacionais, feitas via rede, via etnografia de rede, buscaram entender o movimento que atores, agências e contextos internacionais, o papel que eles jogaram na produção das diretrizes curriculares nacionais. Ou seja, o contexto do debate ficou centrado de entender como esse alinhamento com contextos internacionais estava implicando na produção das políticas e diretrizes da educação básica brasileira, né? Nesse contexto, então, que surge a minha aproximação com esse tema, e hoje, aqui nessa apresentação, eu gostaria, então, de destacar 4 aspectos bastante breves, né, que vão constituir, então, o eixo da minha fala, né? O primeiro deles, eu vou apresentar alguns aspectos contextuais da internacionalização do currículo na educação básica e, obviamente, também na superior, mas na educação básica fundamentalmente. Algumas características das chamadas escolas internacionais, a potência, né, da certificação, e fundamentalmente aqui meu destaque será a partir do chamado IB, né, o International Baccalaureate, que é uma certificação internacional para as escolas internacionais, e, finalmente, fazer alguma leitura sobre os movimentos das escolas internacionais e suas implicações nos sistemas de ensino em diferentes contextos. Muito bem. Como esse primeiro ponto, então, os contextos da internacionalização, e aí eu dialogo fundamentalmente com Roger Dale, com Steiner Kenzie, com Jane Knife, com a professora Beth Liske, e no Brasil com colegas pesquisadores, a professora Morosini, o professor Luna, que é inclusive catarinense, e a professora Stella Vieri, que é da minha universidade, da Universidade Federal de Santa Catarina. E o que com base nesses autores e também em outras discussões que fiz e que venho fazendo, o que me parece contextual para mobilizar a internacionalização dos currículos na educação básica. E aqui eu não vou entrar no aspecto da internacionalização da educação superior, que há uma vasta literatura, muita produção científica e acadêmica nesse âmbito. Entendendo que a internacionalização da educação superior
ela está mais amadurecida, né? Ela está mais consolidada no âmbito global, e a internacionalização da educação básica, pelo menos no contexto latino-americano, é mais recente, é bem mais recente, portanto, o debate é relativamente novo. Então, quais são os pontos que eu entendo ser fundamentais para entender esse contexto, né? O primeiro deles é que há um deslocamento nos sentidos tradicionais da educação e do próprio currículo no pós-guerra, né? Sobretudo com a emergência dos chamados globalismos, dos novos gerencialismos, do pragmatismo de resultados, da força da performatividade na educação. E há também, nesse âmbito, um evidente fortalecimento das redes políticas inter- e transnacionais, sobretudo com o protagonismo dos organismos multilaterais. E nesse âmbito, aquilo que nós vimos chamando de capitalismo acadêmico, ou seja, a educação, então, e aí eu estou falando muito mais do contexto latino-americano, ela vai se deslocando de um sentido de um bem público, de um bem como um direito universal, e a educação vai sendo deslocada para um serviço, né? Como qualquer outro produto que tem uma relação com a sociedade neste modelo capital, que nós estamos chamando no âmbito acadêmico de capitalismo acadêmico. Destaca-se, então, uma potência discursiva da internacionalização como um imperativo ou como resposta para as grandes questões da educação. Então, a internacionalização na educação básica, ela vai ocupando esse espaço como uma ideia de resposta a uma suposta crise na educação básica pública, sobretudo. E ela vem, então, encharcada com ideários discursivos, né, da modernização, da inovação, da eficiência e do alcance dos melhores resultados. E, nesse sentido, ela traz consigo a marca da chamada educação global, né? Ou educação para a cidadania global, que é o termo utilizado, inclusive, pela Unesco, né? Na educação básica, então, a internacionalização ela se move centrada especialmente na dimensão curricular. Note, na educação superior, a atenção, o foco da internacionalização não é o currículo, é a mobilidade acadêmica, são as pesquisas em rede, é a produção da excelência acadêmica, etc. Na educação básica, a internacionalização está fundamentalmente focada na dimensão curricular. Isso é muito importante, porque toca na questão fundamental da formação humana, altera de alguma forma ou move de alguma forma o sentido da formação, né? E os principais ideários, então, desse movimento que toma o currículo como centralidade na educação básica, estão nesses principais ideários, estão conceitos bastante conhecidos no âmbito da literatura, que trata desse tema, que são os conceitos de cidadania global, né, de competências interculturais, de competências linguísticas, de competência cognitiva global, de cidadania global, de cidadania ativa, de mentalidade internacional ou de mentalidade global. Esse conjunto de conceitos-chave, de ideários, eles são predominantes, são hegemônicos em toda a literatura que trata de internacionalização dos currículos na educação básica. O Roger Dale, que é bastante conhecido no campo da educação, ele fala que nesse contexto a gente pode considerar como a existência de uma agenda globalmente estruturada para a educação, né? Pauta essa difundida fundamentalmente pelos organismos internacionais e pelas novas redes políticas transnacionais, que o Stephen Ball tem tratado com muita intensidade, né? Discutindo, inclusive, o modo como as políticas se movem pelo mundo, não mais no sentido top-down, né? Ou bottom-up, mas sim na horizontalização das políticas curriculares, uma vez que as políticas se movem na forma de ciclo e, fundamentalmente, por adesão, por sedução
daqueles que estão envolvidos no campo da política, né? E ela também não tem mais uma centralidade geográfica. Nós tínhamos as políticas educacionais curriculares centradas na ação do Estado. Hoje o Estado tem uma predominância, mas muito daquilo que é considerado política curricular, o Estado toma de empréstimo dessas redes políticas, essas agências transnacionais, que, de alguma forma, movimentam aquilo que a gente poderia chamar de um currículo global, né, ou currículo mundial, né, ou uma educação global, né. Como falei, então, no âmbito da Unesco, o destaque, então, é para essa educação para a cidadania global, que está impresso, né, manifestado num documento da Unesco de 2015, que traz, então, esse conjunto de ideário de forma bastante clara e evidente. Bom, em síntese, e aí partindo para um pouco mais para a especificidade da internacionalização na educação básica, os conceitos que são tomados como referência e que favorecem esse movimento discursivo no âmbito global, né? São os conceitos de transnacionalismo, cosmopolitismo, internacionalização, globalização, né? São conceitos estruturantes nesse âmbito, né? Nesse sentido, a internacionalização ela se materializa em duas escalas, na chamada internacionalização em casa, at home, né, e na internacionalização no exterior, a chamada internacionalização abroad. Tem uma diferença, significativa nesse âmbito, e no caso da educação básica, obviamente que a internacionalização at home predomina sobre a internacionalização no exterior por conta da mobilidade que ela é muito mais incipiente, né? E aí tem um aspecto que eu tenho dado centralidade nas minhas discussões, nas minhas pesquisas, que são as perspectivas em torno dos quais esses projetos de internacionalização e, nesse âmbito, a criação de escolas internacionais se situa, que são as três perspectivas que eu denomino perspectivas em relação às suas finalidades, né? Perspectivas ou finalidades acadêmicas, finalidades instrumentais ou econômicas e finalidades culturais, né? Basicamente, em linhas gerais, o que é que eu estou entendendo como essa diferença de finalidades? Internacionalização na educação básica com finalidade acadêmica é aquela que tem a produção do conhecimento, né, o acesso, o direito ao saber, ao conhecimento, o conhecimento acadêmico como estruturante. As de finalidades instrumentais e econômicas são aquelas que são de natureza privada e que têm, além, obviamente, da atenção à produção acadêmica, mas têm o interesse também ao lucro, como a comercialização de um serviço. E as de finalidades culturais são aquelas cujos eixos e os sentidos estão voltados muito mais para as trocas interculturais, né? Para o sentido da formação humana mais ampla, no sentido da dimensão humanista da educação, né? E aí há um conjunto de estratégias que mobilizam, né, essa potência da chamada internacionalização do currículo na educação básica e, inclusive, o crescimento vertiginoso das escolas internacionais, né, que são a mobilidade estudantil, né, e docente, a reconfiguração curricular, muito forte, sobretudo na educação básica, isso é muito forte, é central, a reformulação de políticas, né, que eu comentava há pouco, como os países têm se submetido a essa interferência, talvez não interferência, mas influência dessas lógicas internacionais na produção dos textos de políticas locais, né, os acordos bilaterais, as redes internacionais de pesquisa, a criação de escolas internacionais, os programas, né, de intercâmbio, de incentivo, o próprio financiamento e a avaliação de larga escala, que tem sido também bastante forte nesse sentido. Um dos pressupostos que nós assumimos como pesquisa
é que as racionalidades assumidas pelos formuladores da política, sobretudo em escala global ou regionais, são similares à da internacionalização da educação superior, fundamentalmente com essa diferença, portanto, né? Enquanto que a educação superior está com foco em finalidades predominantemente acadêmicas, na educação básica ela vem com foco, pelo menos nos países chamados países do norte, ela vem com foco, então, nessa dimensão mais instrumental da formação, né? É claro que não deixa de trazer esses princípios de uma mentalidade internacional, de uma mentalidade humanística, etc., né? Bom, aí no âmbito das classificações globais de escolas, nós temos, então, né, e aí vou trazer o caso brasileiro, nós temos currículos que podem ser apresentados, né, tipologias escolares que são distintas. Nós ainda carecemos no Brasil de uma legislação mais clara sobre isso, né? Ainda não está muito evidente, mas nós, de modo geral, temos as escolas internacionais, as escolas bilíngues, e essas escolas bilíngues, elas podem ser, e são caracterizadas como escolas bilíngues indígenas, escolas bilíngues para surdos, escolas bilíngues em contexto de imigração ou de fronteiras, e as bilíngues, chamadas bilíngues de prestígio ou bilíngues de elite. Então, o que a gente pode perceber é que no contexto, no conjunto dessa ideia de internacionalização, nós vamos, cada Estado nacional vai organizando os seus sistemas a partir das suas demandas e vai, então, criando articulações distintas dentro desse grande bojo da classificação das escolas, da internacionalização do currículo. Mas existe ainda algumas nuances, algumas dificuldades, né, para identificar fundamentalmente o que é uma escola internacional. Essas fronteiras, né, por conta exatamente da organização curricular e dos interesses locais, os interesses dos projetos nacionais, dos projetos locais, esta fronteira do que delimita, pelo menos do ponto de vista curricular, o que é uma escola internacional ou não, o que é uma escola classificada como uma escola bilíngue ou uma escola, como é que nós chamamos no Brasil, uma escola com currículo internacionalizado, ela ainda está em debate, né? Alguns sinais, então, vão evidenciando, né, vamos chamar assim, essa fronteira, essas fronteiras borradas ainda, né, fronteiras borradas, fronteiras difusas, que se produz nesse nível, nesse âmbito da classificação, né? Bom, fundamentalmente sobre escolas internacionais, que é um dos pontos centrais aqui do nosso debate de hoje, meu diálogo tem sido com alguns autores norte-americanos, alguns autores brasileiros e alguns autores europeus, fundamentalmente, né? Mas tem uma autora que eu tenho maior proximidade, que é a professora Miri Emini, né, que tem nos ajudado a pensar esse movimento, essa racionalidade da internacionalização das escolas e do currículo, e que traz sempre uma discussão um pouco mais analítica para esse movimento, né? E aí, é claro que é importante dizer que, no âmbito da internacionalização e das escolas internacionais, as ações mais significativas, orientadas, então, para um currículo de educação básica, elas estão integradas, estão atadas, né, estão articuladas em 3 importantes projetos globais, né, que a literatura, então, está chamando de quer dizer, esse movimento articulado de internacionalização do currículo na educação básica, ela se dá pela criação das escolas internacionais, é o ponto estruturante, né?
ela se dá pela criação e expansão das certificações, dos credenciamentos dessa tipologia de escola, dos diplomas para essa. E aqui eu destaco fundamentalmente o International Baccalaureate, que é o bacharelado internacional, que é essa acreditação, essa certificação que se tornou mais estruturante por conta da sua criação um pouco mais antiga, né, lá de 68, e que é referência também, passou a ser referência para outras formas de certificação. Um outro projeto são, nessa articulação, então, além da expansão das escolas internacionais, a criação do IB, né? Há uma propagação de agências ou organizações que oferecem suporte e assessoramento e gerenciamento às redes em escolas internacionais, né? Portanto, essas redes políticas também se articulam em torno de produção de organizações, em geral, não estatais, que podem ter escolas próprias ou não, mas elas são, de alguma forma, o suporte para a expansão dessas redes de escolas internacionais pelo mundo afora, né? E a potência das escolas internacionais, elas vêm, então, nessa dimensão discursiva, trazendo esses ideários de eficiência, de modernização, de excelência do ponto de vista da formação na educação básica. Inclusive, seus defensores defendem que o currículo de uma escola internacional é um currículo que deve ser a destilação, né, do melhor conteúdo e a mais efetiva prática em cada um dos sistemas nacionais de educação. É como se as escolas internacionais fossem a depuração do que há de melhor a ofertar na formação de crianças e adolescentes, jovens na educação básica, né? Então, pesquisadores desse tema apresentam alguns critérios consensuais sobre o que configura uma escola internacional. Eles afirmam que ela reúne, então, estudantes de diferentes nacionalidades. Em geral, uma escola internacional acolhe, né, diferentes nacionalidades para os seus estudantes, sobretudo no mundo de forte migração, de forte movimento migratório. Essas escolas possuem, então, corpo docente docente de diferentes países. Há sempre uma preocupação com a qualificação docente, com as condições do trabalho docente, sobretudo com o domínio da comunicação interlinguística, né? Promove ensinos de idiomas mais populares do mundo, e aqui é sempre o destaque para a língua inglesa, né? Possui qualificação de valor internacional, portanto, se faz objetivamente pelas certificações, e, no caso, o predominante aqui é o IB, né? Mas temos várias outras agências de certificação. Formalizam credenciamento em instituições de ensino internacional e são dotadas de instalações modernas, né, infraestruturas mais completas do ponto de vista da oferta da educação fundamental, né? Mas existem alguns dilemas, né, em relação a essa fronteira que eu comentava antes, né? A questão da legitimidade dessa tipologia escolar, ou da escola internacional, como uma tradição de sistema em países que desenvolvem essa experiência curricular na formação elementar ou secundária, né? A questão que está posta é somente a certificação é satisfatória, o que configura, do ponto de vista, a avaliação qualitativa, do ponto de vista da formação humana suficiente para caracterizar essa escola como uma escola internacional, o seu potencial de inovação e de resultados do ponto de vista da formação humana mais plena é suficiente para considerá-la como uma educação, uma escola internacional e servir como referência, por exemplo, para os sistemas oficiais de educação. Então, essas questões todas estão colocadas, né, nesse debate das escolas internacionais, né? A professora Yamina, inclusive, é enfática ao afirmar que nas escolas
com a dimensão internacional da educação, elas estão intimamente relacionadas com habilidades e avanços, demandas para o século XXI e a preparação da juventude para uma cidadania ativa, móvel, dinâmica, global, e reivindicada como um dos principais desafios dos sistemas educacionais em muitos países. Nesse sentido, tanto as escolas internacionais como os programas de bacharelado, que são os de acreditação, vêm desempenhando papéis importantes, mas não respondem suficientemente como modelos, eles ainda aparecem no mundo como um sistema paralelo, como, vamos chamar assim, quase como um oásis, dentro de uma rede global de formação de crianças e de jovens na educação básica. De todo modo, pelo poder de sedução que exerce junto às comunidades e famílias, se espalham rapidamente pelo planeta, num exponencial crescimento, tanto no número de oferta de escola, como de estudantes. O professor Ferk classifica, a partir dessa ideia de escola internacional, classifica essa tipologia escolar como de 3 tipos, que eu estou chamando na minha pesquisa de tipo A, tipo B e tipo C. As escolas internacionais de tipo A são aquelas consideradas as mais tradicionais, são as criadas no século XIX, lá por volta dos anos 1850, 1860, visando oferecer educação aos filhos de pais imigrantes com diversos ofícios, portanto, para atender a formação escolar de diferentes experiências e perspectivas culturais. Portanto, as primeiras experiências de escola internacional vêm lá do final do século XVIII, e elas nasceram com essa característica bastante marcada, de atender os filhos de pais migrantes, por conta dos ofícios de trabalho, etc. As do tipo B, elas foram criadas posteriormente, sob a ideologia do fortalecimento da paz e da mentalidade internacional, sendo essas as primeiras a oferecer o International Baccalaureate, ou seja, são as escolas que no final, na segunda metade do século XX, elas foram se fortalecendo com essa ideia da paz global, muito interessada numa concepção de um cosmopolitismo, não um cosmopolitismo instrumental, mas um cosmopolitismo cultural, uma ideia de possibilidade de uma aldeia global, de uma convivência intercultural global. E as escolas internacionais do tipo C são as que se reconhecem, se reconfiguram a partir, então, dos modelos anteriores, mas elas incorporam, então, características e abordagens distintas. Por quê? Porque elas são predominantemente escolas privadas com interesses de mercado, interesses de mercado, e atendem, então, crianças de famílias locais com aspiração à ascensão a uma classe social e, em geral, atendem famílias em boas condições, da elite, na sua maioria foram absorvidas por grandes empresas ou fundações com fins lucrativos. Então, as escolas internacionais do tipo C, elas têm sido cada vez mais suportadas por agências e organizações não estatais, que se movem pelo mundo, com ou sem fins lucrativos, e que fazem, então, esse gerenciamento das chamadas grandes redes de escolas de educação básica pelo mundo. Esses pesquisadores, então, entendem que, por essas e outras razões, as fronteiras que definem se uma escola é ou não internacional ainda são tênues. Quando você se aproxima dos contextos de prática, as experiências individuais das escolas internacionais ou classificadas como currículo na perspectiva internacional, você observa com mais evidência que essas fronteiras realmente não estão tão claras. Sobre o International Baccalaureate, eu não sei como é que está o meu tempo, professor Celso. Está 30 minutos. 30 de fala até agora. Então, sobre o International Baccalaureate, que por que eu gostaria de dar destaque a este diploma, essa certificação?
não só porque é um instituto, é uma fundação que é de Genebra, de 68, que ela se apresentou no mundo como uma fundação de acreditação e de certificação, mas ela também se tornou uma fundação estruturante para reconhecer o status de escolas internacionais pelo mundo, e que depois outras instituições, outras agências foram também sendo construídas, foram sendo estruturadas, né? Por exemplo, o Conselho de Escolas Internacionais, o American College, né? O Cambridge e tantos outros, né? Então, os objetivos do IB, do Bacharelado Internacional, do ponto de vista dessa concepção não tão privada e não tão mercadológica, ela se colocou, então, como objetivo desenvolver pessoas com mentalidade internacional e entendimento multicultural, que, reconhecendo sua humanidade comum e a guarda compartilhada do planeta, ajudem a criar um mundo melhor, mais pacífico. Com essa missão de criar um mundo melhor através da educação, atua com escola em governos e organizações internacionais, visando apoiar e desenvolver programas curriculares de educação internacional. Então, note que o bacharelado internacional ele está colocado ainda muito mais próximo daquele tipo B de escola internacional, ou seja, uma visão mais humanizadora, humanística de formação na educação básica, né? O IB, ele criou, então, alguns programas e diplomas, né? O mais conhecido deles é o Diploma Program, que foi instituído já na criação do IB, lá nos anos 60, e mais precisamente 68, que é um programa que tem como objetivo contribuir para a transição entre a educação básica e a educação superior, preparar os jovens para que possam escolher e ter acesso às grandes universidades mundo afora, né? Para a professora Iemini, o IB, assim como outras iniciativas a propósito semelhantes, está situado em meio a um dilema que enfrentam os sistemas nacionais de educação, quais seja conciliar as demandas educacionais de um currículo nacional e local com os requerimentos transnacionais de uma educação que pretende ser internacionalizada. Ou seja, esse movimento, professor Celso e professora Ruth, colocam no debate global, no debate mundial e no debate local um dilema fundamental, que é como as escolas de educação básica podem, ao mesmo tempo, atender demandas e expectativas daquela comunidade, daquela cultura local, daquela expectativa da filosofia e do projeto da escola, mas também atender uma demanda de produção de um currículo que possibilite que esse jovem, que esse estudante tenha essa cidadania ativa, esse entendimento global, que seja um estudante preparado multiculturalmente, pluriculturalmente, etc., etc., né? Então, e aí falo pelo Brasil, né? Escolas que não respondem suficientemente demandas locais e que agora, né, nesse contexto, nessas pressões da escola, da internacionalização, precisam se tornarem pertencidas ao mundo hiperconectado, mundo e uma pressão global que requer esse tipo de formação para as escolas, né? E é interessante porque esse debate coloca o currículo na centralidade, né? A natureza da formação dos jovens e das crianças no centro do debate. Inclusive, a certificação internacional, e aí, neste caso, o International Baccalaureate, ele está sendo visto em alguns países como um modelo de certificação, porque não é só a certificação, é também uma orientação do ponto de vista do desenho e da arquitetura curricular para as redes de escola, para que eles possam ser incorporados aos sistemas oficiais de educação. Alguns países são mais simpáticos a isso, como é o caso
de Israel, como é o caso da Austrália, inclusive, que já nos quais houve debate de incorporar essa racionalidade de currículos internacionais ou de currículos internacionalizados como critérios ou como parâmetro para a produção das suas políticas curriculares nacionais, né? E aí um outro ponto, saindo um pouquinho da acreditação, né, dos diplomas, são as agências, né, o crescimento vertiginoso de agências e redes de gerenciamento de escolas internacionais pelo mundo, né? Então, nós temos uma expansão vertiginosa, né, pelos 4 cantos do planeta, dessas agências e redes de atendimento educacional escolar, sustentada por esse pilar da internacionalização e que evidenciam a força desses movimentos no contemporâneo. Essas redes transnacionais, redes de gerenciamento das escolas internacionais pelo mundo, elas, no âmbito da literatura, elas são classificadas como de 2 tipos, né? As redes que possuem suas próprias escolas, né? Portanto, elas expandem os seus espaços em diferentes continentes, né? E desenvolvem os seus projetos de formação, estendendo as suas unidades em diferentes países, como vou citar aqui, como é o caso da Cambridge International School, da Stanford International School, de Vienna International School, e tantas outras que vão ampliando o seu espaço na formação. E aquelas redes de gerenciamento que, não possuindo escolas próprias, oferecem esse serviço de suporte e apoio por intermédio do gerenciamento de diferentes serviços educacionais, participando efetivamente da formulação curricular das escolas conveniadas, como é o caso, por exemplo, do Conselho de Escolas Internacionais da Holanda, com sede na Holanda, né, da Nordic Network International School, da Dinamarca, da New England Association, da School and College dos Estados Unidos, da Network International Christian Schools, também dos Estados Unidos, e de tantas outras, né, que vão produzindo as suas ações em diferentes cantos do planeta, não só assessorando, né, a produção das arquiteturas curriculares, mas também acompanhando, monitorando, criando formas de avaliação, produção de exames e tudo mais, né? Em geral, essas agências ou organizações criadas com essa finalidade, elas desenvolvem um portfólio de trabalho que inclui acreditação de escolas, como escolas internacionais, avaliação por meio de exames atendendo padrões internacionais, monitoramento, como falava agora, né, de processos de resultados, aconselhamento no âmbito da gestão, qualificação de staffs, né, de professores, de profissionais de educação, desenvolvimento de planejamentos estratégicos e de programas acadêmicos, estabelecendo interfaces entre escolas da mesma rede e das escolas com outros espaços internacionais, inclusive estabelecendo standards, né, padrões de resultado de avaliação. E a expectativa, então, dessas agências é sempre alcançar a alta qualidade educacional e curricular, né? Bom, e já estou indo para o final, né, dizendo que esse paralelo, né, de acreditação e de escolarização apresenta um expressivo potencial de influência que esse sistema exerce sobre a formulação e desenvolvimento de políticas educacionais e curriculares nos sistemas oficiais de educação. Eu destaco isso fundamentalmente pela realidade brasileira. Quando a gente começou agora, no final dos anos 10, né, 2015, 2017 até 2020, a discussão da Base Nacional Comum Curricular e da reforma do ensino secundário no Brasil, a gente percebeu muito nitidamente como essa racionalidade, como essa pressão internacional por um currículo internacionalizado, nem sempre de natureza humanística, ampla, crítica, ela esteve presente na formulação das diretrizes curriculares brasileiras, né?
isso foi muito forte no contexto nacional e eu imagino que tenha sido também em outros países, em continentes que não são continentes cuja internacionalização é ativa. Por quê? Porque, pelo menos na minha avaliação, programas países do Sul, chamados do Sul Global, eles têm uma tendência e uma condição de participação, de pertencimento no movimento da internacionalização sempre mais passivo, sempre mais receptivo ao conjunto de influências e menos decisor do ponto de vista daquilo que conta como um currículo internacionalizado. Bom, o que a minha leitura assim sobre mais atual e já indo para o último ponto, né, sobre as escolas internacionais. Existe uma tensão estabelecida no mundo hoje nesse âmbito, né, porque se ao mesmo tempo que há um requerimento, há uma demanda por uma ampliação do espectro da formação da juventude, e aí falo porque a internacionalização do currículo na educação básica toma estruturalmente o ensino médio, o ensino secundário, que é onde mais há mobilidade, onde mais há troca, intercâmbios, etc. Essa tensão está posta, e no caso, por exemplo, vou citar aqui um caso, só a título de ilustração, na China, por exemplo, há uma tensão entre um currículo que atenda ao interesse chinês, propriamente dito, a um nacionalismo, a necessidade da afirmação da cultura chinesa, e, ao mesmo tempo, um currículo que deva ser cosmopolita. Então, a China enfrenta esse debate que, por exemplo, o professor Tiago Bittencourt está chamando de uma saída produzindo uma espécie de cosmopolitismo enraizado, ou seja, você produz um currículo chinês, mas com alguma saída para uma dimensão global, para uma perspectiva da formação mais intercultural, global, né, atendendo essa demanda nessa perspectiva. Nos Estados Unidos, por exemplo, essa tensão também está colocada similarmente nesse âmbito, principalmente a partir de 2008, né, quando o debate sobre uma visão mais democrata ou conservadora se exacerba, né. Até então, a ideia de escolas internacionais não estava interferindo na questão, inclusive, eleitoral, e passa a ser também pauta do debate por conta dessa discussão entre correntes políticas conservadoras e correntes políticas mais democratas, porque principalmente os conservadores mais tradicionais entendem que abrir o currículo para a formação, para essa perspectiva global, é um convite a uma perspectiva, uma formação liberal. E nós sabemos que nos Estados Unidos há correntes políticas que são conservadoras do ponto de vista, inclusive, religioso, que tem muito cuidado e muito critério em relação a esse tipo de abertura, né? Então, há essa tensão nos Estados Unidos. Na Inglaterra, há uma tensão também, mas os ingleses, pelo menos é o que coloca aqui o professor Matthew Bernard, ele está entendendo, como um dos pesquisadores, ele está entendendo que na Inglaterra esse debate ele está colocado mesmo no âmbito dessa relação entre uma cultura inglesa, uma cultura local, uma cultura que considera os elementos da produção humana, e uma perspectiva liberal de educação que vem por essa via da internacionalização. E no Brasil, a tensão ela é pequena. Por quê? Porque o Brasil, como um país que não é da internacionalização ativa, ele é um grande receptor das influências internacionais, então ele acolhe, né, toda a discussão da internacionalização sem maiores tensionamentos, exceto, obviamente, pelos movimentos sociais, né, que vêm no Brasil lutando por uma outra agenda, por uma outra pauta, que não coloca a educação, a internacionalização ou a escola internacional como pauta, mas sim como a possibilidade de inclusão
de todos e de todas na escolarização básica, e o nosso debate hoje lá tem sido fundamentalmente de uma educação inclusiva, no seu sentido mais amplo. Inclusive, há algumas iniciativas de regulamentação, mas ainda não existe um debate sobre isso no país, mesmo com a publicação das diretrizes curriculares nacionais e da reforma do ensino médio terem, de alguma forma, um alinhamento com essa racionalidade. Então, um pouco para provocar aqui o debate, eu me coloco aqui à disposição de vocês para a gente continuar conversando. Professor Juarez trouxe-nos aqui preocupações importantes, como um curriculista que o conheço, que é no Brasil e pela formação, e produtor de conhecimento nessa área, e que nos ajuda a pensar um pouco esse debate. Parte dele, eu diria assim, que Kant já teria posto no século XVIII, nos seus textos sobre o cosmopolitismo e as questões nacionais, por exemplo, ainda não resolvidas entre nós, não é? E talvez essa dialética necessária e fundamental é que nos desafia a pensar hoje como que essas políticas internacionais impactam ou contribuem para as políticas e as culturas e os valores, né, das nações e de cada uma das nações individualmente. Fizeste uma boa contextualização histórica muito importante e lembrou também os desafios em cada um dos países, e nesses países com as suas especificidades, os seus aspectos culturais, né, os seus direcionamentos, as suas tensões, o que nos faz pensar, por exemplo, na questão de um desses aspectos, que é a questão da língua também da internacionalização, né, que se toma hoje como sendo uma espécie de uma língua franca, o inglês. E se pensarmos numa experiência, num exemplo dado, né, que a China, por exemplo, deveria ser o mandarim ou coisa do tipo. E nós talvez pudéssemos pensar, por que não o português, não é? Então, esse conflito e esse aspecto que é sempre importante na relevância desse debate, nos remete a, pelo menos, problematizar e a, pelo menos, querer compreender, né, como que se colocam esses desafios de não serem apenas impostos pelas regras de um mercado, mas de um mercado que tenha no seu centro as pessoas, né, os seus valores, as culturas, né, as perspectivas humanizadoras e humanizantes. E aí pensar nesse contexto, cada país, e no caso aqui a Europa, por exemplo, e falas do Brasil, e nós vivemos isso fortemente no Brasil, somos mais receptores das políticas internacionais, e as escolas meio que conseguem reagir, mas não têm força para reagir e poder avaliar em que medida elas podem, digamos assim, estabelecer-se também como elos de discussão, de debate, de mediação para esses valores, essas culturas, esses currículos que vêm também de fora. E as redes, né? As agências e as redes, sobretudo dos organismos internacionais, que focam e que priorizam para todos os países, seja na perspectiva do sul global, dos países em desenvolvimento, como o Brasil, provavelmente, e projetam determinadas coisas com certas cobranças também. Então, vemos que as escolas, elas têm também um pouco de dificuldade. Mas tem aspectos importantes hoje que, na perspectiva das mobilidades, dos diplomas, das titulações e das relevâncias que existem nesses aspectos, como uma condição de cidadania ativa ou de um cidadão, digamos assim, global ou mundial, que perspectiva de que temos um caminho que tem que ser trilhado, tem que ser pensado, e talvez a nós caiba o desafio de fazermos um movimento um pouco diferente, né? Mais humanizado, mais humanizador, mais ético, né? E menos mercadológico.
E não sou eu o debatedor, mas vai ser a professora Ruth, mas me chamou a atenção todas essas perspectivas que nos trouxeste, e eu pediria um elemento, se pudesse falar para nós um pouco ainda, na perspectiva posta ali, né, em torno do elemento acadêmico, do elemento instrumental, que foi do cultural, que foi elencado, né, como que eles se articulam entre si ou eles se excluem entre si na perspectiva dessa expansão do movimento das escolas internacionais? Aí depois já passo a palavra para a professora Ruth. Já pode, eu acho que sim, que aí depois deixamos a professora Ruth para fazer o debate. Obrigado, professor Celso, pelas considerações e pelas questões colocadas. Eu gostaria, antes de responder a sua questão específica, tocar nesse ponto que você destaca, que é fundamental do meu ponto de vista, que é o nosso papel nesse movimento, né? E nós que nos situamos em contextos com menor impacto nas decisões e nas decisões curriculares, né? Sobretudo hoje no mundo contemporâneo, tomada de decisão curricular conta muito porque é a tomada de decisão de formação de sociedade, de projetos societários, né? Então joga um papel fundamental, né? E qual é o nosso papel então nesse movimento? Não é negar a importância de uma formação global, de uma formação de um cidadão ativo, que tenha competências interculturais, competências comunicacionais, né, que seja baseado em uma formação ética e política. Mas fazermos essa discussão fortalecendo perspectivas menos vistas na educação como um serviço, mas vista a educação como um direito, né? E aí já respondo a sua pergunta, né? Na minha pesquisa, eu as classifico, então, três correntes, três perspectivas, né? Acadêmica, mais instrumental e mais cultural. Eu penso que a nossa luta no Sul Global tem que ser por uma internacionalização de fundo cultural, de trocas, que nós possamos, de fato, nos entendermos como sujeitos de direitos nas nossas diferenças, né? Que a escola seja um grande instrumento de produção da vida humana, né? E, nesse sentido, alcançar também essa compreensão de um mundo globalizado, de um mundo conectado, de uma cidadania ativa. Então, essas três perspectivas se articulam. É claro que não há, quando se fala numa perspectiva instrumental, não estou dizendo que as organizações internacionais, que as redes de gerenciamento não fazem uma educação humanizadora, mas os seus interesses, as suas finalidades são de outra natureza, né? E é nesse sentido. Então, essa articulação existe. É óbvio que nós tomarmos internacionalização de fundo acadêmico, há uma perspectiva humanizadora, né? Fortíssima, a produção do conhecimento, o acesso ao conhecimento, a distribuição do conhecimento pelo mundo. O mundo é um mundo da injustiça cognitiva. Então, uma escola internacional de perspectiva acadêmica, ela pode também ser uma linha, uma racionalidade, um projeto que reduz as desigualdades sociais e que reduz as desigualdades educacionais. E as escolas de perspectivas culturais, elas têm maior poder ainda, uma vez que elas conversam com as culturas locais, com os povos ancestrais. Elas no Brasil, né, discutem, por exemplo, com populações indígenas, com populações ribeirinhas. Essa internacionalização, ela é um diálogo do local com o global, mas o global precisa discutir as demandas e as perspectivas locais. Então, elas podem dialogar sim. O que a gente precisa, talvez, professor Celso, tomar cuidado
com a hegemonia, predominância de concepções mais instrumentais, mercadológicas, na produção de políticas curriculares oficiais nos países, sobretudo os países mais periféricos do mundo. Perfeito, muito bem. Muito obrigado, professor Juarez. Passo a palavra, então, agora à professora Ruth. Boa tarde. Agradeço desde já a oportunidade de estar aqui, de comentar e ouvir uma reflexão tão interessante do professor Juarez. Primeiro que tudo, eu gostava de situar um bocadinho esta reflexão também em Portugal. Nós aqui ainda não vemos, e espero que não cheguemos a esse problema de uma forma tão vincada, essa questão dos currículos internacionais ligados à certificação. Ou seja, existem muitas escolas bilíngues, mas que pretendem essencialmente fomentar uma maior aprendizagem, principalmente da língua inglesa, com vista ao futuro da criança, mas num aspecto de cultura, num aspecto de acesso posterior a outro tipo de conhecimentos e outro tipo de... Porque hoje em dia nós vemos muito isto em Portugal e no Brasil será igual, que nós hoje em dia criamos um filho sem saber para onde é que ele vai um dia, não é? Esta questão da imigração já passa a ser globalizada, não é? Já é quase assente que ele em algum momento da sua vida vai sair do seu local. Daí ser necessário também dominar essencialmente a língua inglesa. Contudo, esta questão de certificação internacional não é muito visível em Portugal. Existem escolas, sim, que o fazem de uma forma paralela ao currículo nacional, mas são uma minoria. Existem, sim, muitas escolas bilíngues, mas nesse contexto. A nós, pronto, eu falo de uma forma muito particular, mas penso que seja um bocadinho a mentalidade geral. Preocupa-nos essencialmente a nível da cultura, da influência internacional que as crianças começam a ter. Portanto, desde plataformas digitais, videojogos, música, redes sociais, as nossas crianças, as nossas famílias cada vez estão a ser mais influenciadas por essa dominância. Pronto. Então, o que é que nós, e eu quando digo nós, tento falar de uma forma equilibrada, porque penso que a maioria das escolas tem essa sensibilidade, não todas, infelizmente, e os professores, a sua grande maioria, têm essa sensibilidade, tanto no pré-escolar como no primeiro ciclo, e no segundo ciclo também. Eu penso que há um cuidado, uma sensibilidade para haver um equilíbrio. Pronto. Nós sabemos que as crianças têm que ser cidadãs do mundo, mas também têm que valorizar a sua cultura, a sua identidade pessoal, o seu grupo de pertença. Porque antes de sermos um cidadão do mundo, nós somos um cidadão da nossa cultura. E é aí que se identifica a nossa personalidade, a nossa culturalidade. Pronto. Então, de uma forma muito prática, porque eu estou em campo, vou falar com estas idades, vou falar de uma forma muito prática como é que nós tentamos fazer esse equilíbrio. Nós somos pressionados pelas famílias, muitas vezes, para uma adoção de alguns aspectos culturais que não são os nossos, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo muito, muito prático como do festejo do Halloween, não é? Pronto. O Halloween já foi quase adotado também em Portugal, que não tem absolutamente nada a ver com a nossa cultura. Então, numa escola, o que é que nós fazemos para gerir essas expectativas das crianças, das famílias e as nossas expectativas enquanto educadores e o que nós achamos que é correto e o caminho que deve ser trabalhado? O proibir, já chegámos à conclusão que só vai suscitar mais desejos. O fruto proibido já se sabe que é o mais apetecido. Então, como é que nós fazemos? Por exemplo, nós, na nossa escola, o que é que nós fazemos? O dia em si, não é? Será sempre celebrado a uma sexta-feira. Então, nós não celebramos a uma sexta-feira o Halloween, celebramos na quinta-feira. Deixamos as crianças ir mascaradas e tal, e não valorizamos.
passa-nos assim um bocadinho ao lado, permitimos, mas não valorizamos. Na sexta-feira, no dia a seguir, aí sim vamos valorizar o nosso pão por Deus, que é mesmo a nossa tradição. E aí fazemos a sério. Aí chamamos as famílias, comemoramos com tudo o que merece, o que nós não proibimos o Halloween, mas festejamos a sério é o pão por Deus. E é no dia do pão por Deus que as famílias se vão divertir, vão entrar na escola, se vão se sentir acolhidas, que as próprias crianças vão até à comunidade, pedem o pão por Deus e vivem essas tradições, vivem essa história, porque a história é trabalhada. Lá vou eu mascarada, como é hábito nesse dia, e vou explicar na primeira pessoa, como se eu tivesse viajado no tempo, e vou explicar a origem do pão por Deus, como é que é vivida, e as crianças vão ficar com essa mensagem, com essa nossa parte cultural. Portanto, é muito assim que nós lidamos com esta situação. Não podemos negar que, de facto, cada vez mais as nossas crianças estão a ser estimuladas a gostar das culturas externas, mas, e é um erro proibir, mas devemos dar o valor que realmente isso tem e valorizar a nossa própria cultura, a nossa própria identidade. Por exemplo, pelas nossas pesquisas, e nós vamos sempre pesquisando o que é que os outros países vão fazendo também, países que são dados quase como exemplo, como a Finlândia, como até a Espanha, que fez uma reforma educativa recente, e são dados como exemplo na Europa. Eles valorizam muito a sua parte nacional, ou seja, estão abertos à internacionalização, mas a cultura deles é a cultura deles. E é isso que nós temos que fazer em Portugal também, e devia ser isso que o caminho, na minha opinião, que devia ser feito no Brasil também. Agora, como é que isso se faz? Não é fácil, porque existem muitas forças, não é? Isso tem muito a ver, e nós, se não conseguirmos mudar o topo, não é? Vamos começar por baixo. E então, em cada sala de aula, nós aqui estamos divididos também em agrupamentos locais, não é? Se o Estado não propicia essa parte de amor cultural, não é? De valorização do seu eu, da sua pertença, se o Estado não tem essa sensibilidade ainda, deverá ser o agrupamento mais local a promover isso. Se o agrupamento também não tem essa sensibilidade, deverá ser o professor na sua sala de aula, porque não acredito, a menos que seja na Coreia do Norte, não acredito que o professor não tenha o poder de fazer esse equilíbrio. Basta o professor querer. E o professor tem que ser sensibilizado para o querer, para valorizar a sua própria cultura e passar essa mensagem às crianças. E eu acho que é por aí o caminho, não é? Porque às vezes é muito difícil mudar quem realmente gera tudo lá em cima, mas quando a pressão começa a vir de cá de baixo, das crianças, das famílias, a valorizar o seu eu, depois essa mensagem vai chegar também a quem gera. Pode ser uma ideia um bocadinho ingênua, mas é a maneira como nós tentamos, pelo menos de forma local, mudar o que está nas nossas mãos. Pronto, e é a minha experiência. Agradeço imenso esta reflexão, porque se não existirem estas reflexões, nenhuma mudança pode existir. Tem que haver alguém com coragem, como o professor Juarez, que diz: há aqui alguma coisa que está a caminhar para o lado errado, não é? E é a partir dessa reflexão que realmente pode haver a mudança, porque também muitas vezes, infelizmente, até os próprios professores se deixam influenciar, não é? E é preciso formação, é preciso uma sensibilização para que as grandes mudanças partam inicialmente da sala de aula. Nós temos aqui um exemplo muito que não tem a ver com isto, mas do poder da sala de aula. Por exemplo, em Portugal, há 20, 30 anos, era muito comum ninguém ficar chocado se alguém mandasse lixo para o chão. Era normal, pronto, olha, acontece e ninguém questionava. Hoje em dia, se nós virmos alguém a atirar uma garrafa de água ou o que quer que seja de um carro, nós ficamos chocados. Pronto. E até ficamos chocados porque as pessoas que atiravam o lixo do carro há 30 anos atrás, se calhar ainda são vivas. Então, o que é que fez com que elas mudassem? Foram os filhos e foram os netos, através da escola, que começaram a ser sensibilizados para o que é certo e para o que é errado, e as crianças são críticos exímios.
Eles massacram a família até que a família mude a sua atitude. E então é por aí. Se as crianças começarem a valorizar a sua cultura nacional, eles vão influenciar os adultos. Os adultos vão influenciar essas decisões do currículo. É a minha opinião, se calhar um bocadinho ingênua, mas... Muito obrigado, professora Ruth. Sua reflexão, sua contribuição é fundamental, porque vem de um contexto de prática, onde, de fato, a educação se materializa, né? Eu gostaria de dizer que a busca desse equilíbrio é fundamental, né? Aquilo que a gente comentava antes, de nós não preterirmos, não secundarizarmos a expectativa, a demanda de formarmos crianças, jovens, que tenham essa compreensão global, que sejam capazes de ter domínios cognitivos, que tenham capacidade de produção de relações interpessoais saudáveis, né? Que sejam capazes de se comunicar com diferentes culturas, né? Aquilo que a gente chama de trocas culturais. Isso é fundamental, mas nós não podemos abrir mão daquilo que é a tarefa fundamental da escola, que é estar inserida na sua comunidade, na sua cultura, né? E aí eu falo aqui, já vou encerrando, né? E aí vou falar novamente do Brasil. A nossa preocupação, e me suponho que o professor Celso, como um pesquisador, intelectual, acadêmico também, e do campo da educação também compartilhe, é que a nossa preocupação no Brasil não é necessariamente com o que fazem as escolas internacionais, porque elas são oásis, né? Nós somos 190 mil escolas no Brasil, e nós temos, sei lá, 150 escolas internacionais no país todo. Então, é um número insignificante, do ponto de vista quantitativo. A nossa preocupação é que a produção das diretrizes, a produção da orientação do Estado brasileiro e dos seus sistemas de ensino estejam submetidos a essa lógica, que nem sempre é uma lógica baseada nas trocas culturais, desinteressada, na formação humanizada e humanizadora. O que a gente tem muita preocupação é que esse interesse de mercado, de alguma forma, invada os espaços do poder público e os 2.300.000 professores que nós temos nesse país, e aí conto aqui também da educação superior, mas supostamente 1.200.000 professores na educação básica, possam, de alguma forma, sentir esse confuso em relação ao seu projeto educativo, como atuar em sala de aula. Formação. Então, a gente faz um trabalho tentando no Brasil, né, a partir das agências acadêmicas, das universidades e dos movimentos, tentar fazer formação que compreenda o movimento da globalização, o movimento da internacionalização, mas que também leve em conta toda a dimensão cultural, e sobretudo num país como o nosso, que tem 250 e poucas línguas faladas, né? Então, é uma necessidade premente essa discussão, não do projeto das escolas internacionais em si, mas o que ela representa em termos de impacto nos sistemas oficiais de educação. Obrigado.